Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meus amados, que têm nos acompanhado em nossas mensagens e têm nos ajudado a divulgar. Queria convidar a você a se inscrever em nosso canal e nos ajudar a divulgar e alcançar mais vidas, mais famílias, para que elas sejam abençoadas. Que você possa aí divulgar essas mensagens, compartilhar. Queria nessa oportunidade, nessa quinta-feira, estar trazendo para os irmãos mais uma palavra acerca desse assunto que temos falado, sobre adquirindo bênçãos e quebrando maldições. Quero estar passando hoje para os irmãos esses chamados 10 mandamentos para se quebrar maldições. Quero que você entenda uma coisa: maldição não se quebra com pessoas impondo as mãos sobre você. Eu tenho visto aí muitas vezes em algumas pessoas, alguns obreiros, em que impõem as mãos sobre pessoas e oram quebrando toda a maldição. A maldição ela se quebra através de um trabalho, de um processo. Primeiro que você tem que reconhecer o motivo daquele processo de maldição, de coisa errada sendo dada na sua vida. Segundo, que é bem claro que pode, em alguns momentos, algumas situações, pode se quebrar uma maldição através de uma oração. Às vezes uma palavra que é lançada sobre você, uma palavra de maldição, uma palavra negativa, mas existe algumas maldições hereditárias, como eu disse nos nossos vídeos passados, em que em algumas situações é necessário você estar fazendo um aconselhamento e um tratamento espiritual, procurando um líder, uma líder que possa trabalhar nesse ponto com você, fazer uma campanha de oração e anular todas essas forças do mal, essas maldições, essas coisas negativas que têm sido uma coisa sucessiva na sua vida, que tem vindo assim de geração para geração e chegou até você e você não quer que passe para os seus filhos. Então é necessário que você veja isso. Na nossa primeira palavra, nosso primeiro vídeo, que nós falamos sobre essa adquirindo bênção e quebrando maldições, eu falei de uma coisa importante, irmãos, que o diabo ele não possui poder para nada aqui nessa terra. Ou seja, ele precisa a todo instante de uma procuração legal. O inimigo ele não pode simplesmente, irmãos, ele invadindo, ele achando que ele tem autoridade, não. Ele precisa de uma legalidade para ele agir. Há pessoas que acham que ele invade, ele toma posse de alguma coisa na hora que ele quiser. Não, para ele invadir, ele tomar algo, ele entrar em algo, ele precisa de uma legalidade, de uma ordem para ele poder fazer isso. E essa legalidade é para ele poder ter o que? Seu poder em ação. Quer ver um exemplo, irmãos? Uma vez eu fui no aniversário, e isso é algo, irmãos, que acontece em quase todos os aniversários de crianças. Aquela musiquinha que cantam sempre no final, na hora do partir o bolo para as crianças. Canto parabéns para você, e depois eles cantam Rá-Tim-Bum. Essa palavra Rá-Tim-Bum quer dizer amaldiçoado seja. E as pessoas não procuram essa origem. Participei uma vez de um aniversário, eu fui obrigado no final a aconselhar a família a não cantar mais esse tipo de música, não permitir mais isso. Porque quando as pessoas gritam Rá-Tim-Bum, ela está lançando a maldição sobre aquela criança, amaldiçoado seja. E é uma coisa simples, mas que as pessoas não procuram a veracidade das palavras, porque vem bonito cantar na mídia, às vezes vem até de um desenho, que essa música ela é de um chamado de uma série, eu acho que desenho, né, que tinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas só que Rá-Tim-Bum é amaldiçoado seja. E quando eles cantam isso no final do aniversário e lançam isso sobre o seu filho, sua filha, está amaldiçoando o seu filho, a sua filha. Então está dizendo o quê? Essa legalidade que eu disse. O diabo ele não tem esse poder, mas quando se abre uma legalidade dessa, maldições começam a acontecer.
eu queria tomar como texto nessa palavra sobre esses 10 mandamentos para se quebrar a maldição. Eu quero tomar um texto básico de Romanos capítulo 8. Eu quero estar lendo o versículo 1 e o versículo 2, que nos diz assim a carta de Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, meus irmãos. Se a Bíblia é uma palavra da verdade, a Bíblia ela não contém a verdade, ela é a palavra da verdade. Então, se ela é a palavra da verdade, e ela diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como eu posso andar debaixo de uma maldição? Como eu posso aceitar que venha uma maldição sobre a minha família, sobre minha casa? Como eu posso aceitar que minha vida não prospera, que a minha casa não prospera, que a minha família vive de enfermidade em enfermidade, geração em geração? A Bíblia é muito clara sobre isso. Eu queria estar passando para você essas palavras nessa tarde, nessa noite, nesse dia que você vai estar lendo, ouvindo essa palavra. E a primeira coisa que nos ensina, quando se fala esses 10 mandamentos para se quebrar maldições. Eu tenho falado que a maldição é algo que você passa a ter uma noção do que está acontecendo com você. Porque quando você vê que coisas têm vindo aí, como eu disse, de geração para geração, em que você vê acontecer com seu pai, está acontecendo com você, e você talvez já está vendo algo acontecer com seus filhos, entende bem, é necessário tomar uma atitude e repreender essa maldição familiar. Não aceitar que isso passe para a sua família, para os seus filhos. E a primeira coisa que nós vemos é isso, que nós devemos crer que somos livres da maldição. O primeiro mandamento que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que nós devemos crer, acreditar que nós somos livres de qualquer maldição. Olha o que o texto de Romanos capítulo 8, versículo 1 e o 2 nos fala. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que é andar segundo a carne? Segundo meus desejos, meus prazeres, minhas vontades, minhas decisões. Mas que andam segundo o Espírito de Deus. Então, primeira coisa é você entender que você deve crer e que nós devemos crer que nós somos livres de qualquer maldição. Agora, quando a pessoa ela vive, ela não acredita, ela acha que essa túnica, como eu disse no outro vídeo, de maldição vive sobre ela, não tem jeito, ela vai viver dessa maneira. Mas você tem que acreditar que a palavra te liberta disso, ela já te libertou disso. Então, o primeiro mandamento que a Bíblia nos ensina é que devemos crer que somos livres da maldição. E o segundo desses mandamentos que nos ensina é que devemos andar com confiança. Nós devemos andar com confiança. Você vê que Colossenses, ou Isaías, capítulo 64, ele nos fala isso, em que nós devemos andar com confiança. Com confiança em quem? Confiança em nós mesmos? Não. Porque o livro de Salmos, capítulo de número 20, ele fala, muitos confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção, o quê? Nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Muitos podem confiar em carro, muitos podem confiar na sua inteligência, confiar no seu poder, na sua autoridade, na sua vida financeira.
mas nós confiamos no poder do nosso Deus, nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Isaías, ele fala isso, Isaías 64, no versículo 4, ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca se viu em todo o tempo, irmãos, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então é o quê? É andar com confiança. É andar com confiança nesse Deus. Ainda que nós possamos ter bons amigos, ainda que a sua família possa ser uma família amigável, que se compadece, que se reúne sempre nos momentos mais difíceis, mas a tua confiança, ela tem que estar em Deus, tem que estar nesse Senhor. Então, o segundo ponto que nos ensina esse mandamento para se quebrar a maldição, porque muitas maldições vêm pela falta de confiar em Deus, às vezes por confiar em si próprio e por confiar em outras pessoas, e confiar em homem, mas não confia em Deus. Então, o segundo ponto, devemos andar com confiança. Isaías 64, versículo 4. E o terceiro ponto, o terceiro mandamento nos ensina nessa palavra: devemos viver esta liberdade. Irmão, se Cristo nos libertou, nós temos que viver essa liberdade. Você olha isso em Colossenses capítulo 1, o versículo 12 o 14, Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 14, que fala que devemos viver essa liberdade, em que diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, terceira coisa, nós devemos viver, irmãos, essa liberdade. Se Cristo nos libertou, nos transportou das trevas para a luz, para a sua luz, o versículo 13, nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho da luz. Irmãos, hoje nós não estamos mais nas trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho, que é Cristo Jesus. Nós devemos andar na luz, e quando nós andamos na luz, nós andamos com liberdade, não com libertinagem, mas com liberdade. Não somos mais escravos. Ontem, conversando com uma pessoa, com um casal de jovem, eu disse o seguinte para eles: é melhor padecer com Cristo no deserto do que morrer como escravo no Egito. É melhor, irmão, a gente padecer com Cristo no deserto do que morrer como escravo no Egito. Ele nos libertou, irmão. Então nós temos que viver essa liberdade. A liberdade que Ele nos dá para nós andarmos de cabeça erguida, confiante no Deus soberano. E o quarto mandamento que Ele nos ensina para se quebrar maldições, que nós devemos viver com santidade. O quarto mandamento. Tem muitas maldições que ela vem através do pecado, porque pessoas não conservam sua vida em santidade. E a Bíblia, irmãos, ela é muito clara. Quando você olha para a Bíblia toda, não existe nada que separa o homem de Deus, nem Deus do homem. Mas ele diz apenas uma frase, uma palavra, que pode separar o homem de Deus, que é o pecado. Somente isso. Olha que dano que causa o pecado. É quando o homem anda em pecado, aí há separação. Deus, ele perdoa o pecador, mas ele não ama o pecado. Há uma diferença grande em ele amar o pecador e ele andar de acordo com os nossos pecados.
Ele não se agrada dos nossos pecados, porque Ele é santo. Ele diz que Ele é santo e nós devemos ser santo. Seis santo como eu sou santo, diz o Senhor. Então, nós podemos, irmão, buscar essa santidade, nós podemos andar em santidade, e quando eu ando em santidade, eu ando numa vida de conquista, eu ando em caminho de excelência, de caminho de vitória, de prosperidade na minha vida. Então, o quarto ponto, devemos viver com santidade. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz, olha, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. É necessário a gente ser santo como o nosso Senhor, Ele é santo. Então você vê que esse é o quarto mandamento para se quebrar a maldição. O quinto mandamento, ele fala, devemos nos transformar e não nos conformar com a situação. Olha que coisa! Muitas pessoas se conformam com a situação que está vivendo, com aquele tipo de maldição, já se conformaram. Enquanto que o quinto mandamento fala, devemos nos transformar e não nos conformar com a situação. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, meus irmãos, mas transformai o vosso entendimento. Quando nós transformamos o entendimento, nós não nos conformamos com esse mundo, nós passamos a andar nesse caminho de agradável, perfeita vontade do nosso Deus. Então esse é o quinto mandamento que você tem para você não se conformar, mas você transformar a sua mente para que seja um homem ou uma mulher bem-sucedida, para que tenha um lar bem-sucedido. E o sexto mandamento que nos fala aqui, que devemos entender que somos nova vida no Espírito que habita em nós. Devemos entender que somos novas vidas no Espírito que habita em nós. A mesma carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele nos fala que pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Por isso que a palavra diz que o teu Espírito testifica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós somos filhos do Senhor. Então nós devemos entender que somos novas vidas no Espírito que habita em nós, irmãos. Esse é o sexto mandamento e o sétimo que nos ensina. Devemos enfrentar com coragem. Enfrentar com coragem. Jeremias capítulo 1, versículo 8, ele diz isso, olha. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. É o quê? Enfrentar com coragem. Tem situações que nós precisamos enfrentar com coragem, andar com coragem. Nós sabemos, irmãos, que todos nós temos um certo medo, mas o medo não pode nos dominar, irmãos. Há momentos em que é necessário tomar uma decisão para poder vencer, e para vencer é preciso andar com coragem. Jeremias, capítulo 1, versículo 18, não tenha medo da sua face, da face do inimigo, daqueles que iriam se levantar contra ele. Muitos vão se levantar contra você, talvez não pessoas, mas quem sabe entidades, quem sabe dominadores, quem sabe esse inimigo ainda tem te dominado durante muitos anos, ele vai relutar para poder sair da sua casa, sua família e dos seus negócios, mas tem que ter coragem para anular essa força do mal. E a oitavo mandamento nos ensina
é que devemos invocar o nome de Deus. A palavra invocar o nome de Deus é chamar Deus para você. Quando diz invocar o nome de Deus, é você invocar o nome do Senhor. Quando eu invoco o nome de Deus, quando eu estou chamando Ele para mim, para o meu problema, para a minha vida, para o meu lar, para a minha família. Você vê em Marcos capítulo 16, o versículo 17 e 18. Olha o que Cristo ele diz para os discípulos e para nós como a humanidade. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Olha, pelo poder do Senhor. É invocar, quando eu invoco o nome do Senhor, Ele me dá uma autoridade para poder vencer essas maldições. Porque Ele diz aqui, ó, os sinais seguirão aos que crerem. Se você crê, meu irmão, minha amada, você vai vencer. Você vai ter vitória na sua vida, na sua casa, na sua família. É você invocar o nome do Senhor sobre a sua casa, sobre esse problema, sobre talvez essa maldição que você acha na sua família. É você invocar o nome do Senhor e anular essa força do mal e dizer, não vai passar isso para os meus filhos. E o nono mandamento que nos ensina é que devemos obedecer a palavra do Senhor, irmãos. Às vezes é muito difícil essa palavra, obedecer a palavra do Senhor. A carta de 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 11, ele diz, ó, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha o que Pedro fala. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Olha que coisa incrível. Como Pedro nos ensina. Fale segundo a palavra, administre segundo o poder de Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Para que em tudo quem seja reconhecido é Deus, é Jesus Cristo. Então fale segundo a palavra de Deus, administre segundo o poder de Deus. Então o nono mandamento que nos ensina para quebrar a maldição, obedecer a palavra do Senhor, falar segundo a palavra e administrar segundo o poder do nosso Senhor. E o 10º e último mandamento, para se quebrar uma maldição sobre a sua vida, sobre a sua família e, quem sabe, sobre o seu ministério que não prospera. Devemos louvar a Deus pela liberdade. Quantas pessoas são livres, mas não agradecem a Deus pela liberdade que tem. Liberdade de expressão, liberdade do ir e vir, liberdade de entrar no seu lar, de trabalhar, de poder falar, de se comunicar. Quantas pessoas não agradecem a Deus pela liberdade que tem? E muitas vezes fica invejando uma pessoa que vive numa prisão, não numa prisão física, mas numa prisão espiritual. Fica invejando. Olha o exemplo de Asaf, é um grande exemplo. Um homem livre, um homem que era ministro de louvor, invejando pessoas que estavam presos nas garras do inimigo, porque eles prosperavam e ele não prosperava. E quantas pessoas não louvam a Deus pela liberdade que tem? Fica invejando outras pessoas que vivem aí presas nas garras do inimigo. Louve a Deus. O último mandamento, o 10º mandamento de você ser liberto de uma maldição é você louvar a Deus pela liberdade na sua vida. O Salmo 18, versículo 17, que diz isso. Salmo de número 18, versículo 17, fala, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Duas coisas. Livrou-me do meu inimigo forte. Qual é o teu inimigo forte? O que é que tem dominado a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios? E
dos que aborreciam. O que é que tem aborrecido você? O que tem te perseguido? Tem tirado tua paz? Isaías diz aqui, Davi diz aqui, pois eles eram mais poderosos do que ele. Os inimigos têm certeza que ele é mais poderoso que você. Mas existe um Deus que é mais poderoso que o teu inimigo. Ele pode te dar vitória, ele pode te libertar desse cativeiro. Então, meu irmão, aproprie-se dessa bênção. Jogue por terra toda a maldição. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre ti. Que Deus ele possa aí te abençoar, te dar vitória sobre a tua vida. Entende bem uma coisa? Foi pela palavra que Deus criou a terra, o firmamento, os animais, as aves, as plantas, o homem. Disse Deus, haja, e houve. Nós também temos poder de trazer à existência muita coisa boa através de nossas palavras. Podemos ministrar bênção ao nosso redor, aonde quer que formos. Jesus abençoou as multidões, Jesus abençoou os seus discípulos, Jesus abençoou crianças. Abençoemos todos aqueles que estão sobre a nossa autoridade. Se as maldições daqueles que têm autoridade se cumprem, igualmente as bênçãos vão se cumprir através de nossas vidas. Quando pela fé ministramos a palavra de bênção, liberamos o poder de Deus para agir em favor da pessoa que desejamos abençoar. Se por algum motivo o outro não for receptivo e a bênção não se consumar, ela retornará a nós. Não perdemos ao abençoar os outros. Foi o que Jesus disse aos discípulos. Ele diz o seguinte, ao entrares numa casa, dizei ante de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Entende bem isso? A paz ela volta para você. Abençoe. Se a pessoa não for digna, a bênção volta para você dobrada. Abençoa seus pais, abençoa seus filhos, abençoa com amor, abençoa a família, abençoa a sua igreja, abençoa o Brasil, abençoa a sua cidade, abençoa os governantes, todos os líderes que governam sobre nós ou não governam sobre nós, abençoe todos eles. Ministra a bênção sobre as pessoas que estão aí em volta de você. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa te dar a vitória sobre a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero abençoar agora esse amado irmão, essa amada irmã, esse ouvinte, meu Deus, que tem nos acompanhado, Pai Celestial, em nossos vídeos e tem divulgado nossas mensagens. Eu quero pedir que tu alcance agora esse lar, alcance agora esse coração, alcance agora essa mente que está presa, meu Deus, a uma depressão, esse coração que está preso a um síndrome de pânico, essa pessoa, meu Deus eterno, que está talvez dominada, meu Deus eterno, por esse síndrome, meu Deus eterno, do medo, que essa depressão, meu Deus eterno, essa falência espiritual, essa falência familiar, essa maldição, meu Deus, sobre terras, sobre propriedade, meu Pai Celestial, essa maldição de palavras, ó Deus, que vem sobre as suas vidas, eu quero nesse momento, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus, anular essa força do mal sobre essa família, sobre esse irmão e sobre essa irmã. Meu Deus, conduz agora esses irmãos, meu Deus, até um profeta teu, para que possa impor as mãos sobre eles, ó Deus, e eles possam, meu Deus eterno, assim, estar sendo auxiliados, ó Deus, a alcançar a vitória, a prosperidade, um caminho mais excelente sobre as suas vidas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória em nome de Jesus.